Ainda de pé, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Capítulo 9 de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. Hoje estaremos lendo o versículo 28 ao 36. O sol da justiça é o tema da nossa exposição nessa noite. Estaremos refletindo sobre o que o Evangelho nos ensina, sobre a transfiguração do nosso Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 36, assim diz a palavra do Senhor. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Essa é a palavra do Senhor e nós vamos mais uma vez orar para que os irmãos possam tomar os seus assentos. Oremos ao nosso Deus. Uma semana depois, aqui estamos nós, Senhor, neste culto solene, que o Senhor mais uma vez renovou sobre nós a oportunidade de ofertarmos ao Senhor. E aqui estamos diante do Teu Evangelho, da Tua Palavra, que pela leitura já fala aos nossos corações, mas também já nos anuncia de que nós necessitamos desesperadamente da orientação, da iluminação do Teu Espírito para trazer a nós o entendimento daquilo que o Senhor quer nos dizer. Suplicamos ao Senhor que se apiede de nós, que conceda a autoridade, a ousadia, a intrepidez para que eu possa anunciar, proclamar as verdades do Teu Evangelho. E da mesma forma o Senhor conceda àqueles que Te ouvem, àqueles que estão acompanhando esta transmissão, para que também possam ser agraciados pelo Senhor, percebendo, compreendendo aquilo que o Teu Evangelho, aquilo que a Tua Palavra fala aos seus corações. Que o Teu povo seja alimentado, seja nutrido, seja confortado, seja exortado, enfim, Senhor, seja tratado por Ti mesmo. E aqueles que ainda não confessam o Teu nome, que possam reconhecer os seus pecados e possam enxergar, contemplar no nosso Senhor Jesus Cristo o único e suficiente Salvador de suas almas. Opera, ó Deus, Espírito Santo, a Tua obra em nossos corações. É o que nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. A Bíblia, ela é dividida em gêneros literários. A Bíblia é dividida, por exemplo, em livros históricos, poéticos. E quando nós olhamos para os evangelhos, nós podemos separá-los por gênero literário a biografias. Os evangelhos, eles são nada mais, nada menos do que biografias de uma personagem principal, central, o Senhor Jesus Cristo. E por que os evangelhos, eles são caracterizados como biografias? Porque eles têm características das quais
falarei de maneira rápida, mas farei menção de modo mais específica a uma característica. Os evangelhos trazem a narrativa da vida da personagem principal do Senhor Jesus. A sua forma de desenvolvimento é em prosa contínua. Os evangelhos falam sobre as realizações dessa persona, do Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos falam sobre a morte. Essa é uma característica muito importante numa biografia. Mas biografias tratam em defender as virtudes daquela personalidade para ressaltar que aquela biografia ela tem razão de ser. Afinal de contas, aquela personalidade, dada as suas virtudes, ela tem um grau de importância que vale a pena ser registrada na história. O evangelista Lucas, de todos os 4 evangelistas, é o evangelista que mais ressalta as virtudes, a personalidade, a identidade do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós estamos chegando no ápice, no ponto mais alto da revelação da identidade do Senhor Jesus Cristo, narrada, descrita nas suas biografias, nos evangelhos. Esse momento é um momento simbólico, um momento de virada na vida ministerial do Senhor Jesus. É o fim do primeiro ciclo do seu ministério terreno na Galileia. Esse ministério terreno, atenção para isso, ele é marcado por sofrimento e começa na tentação, Lucas capítulo 4, mas também é marcada por muita oposição em seu trabalho de evangelização. Ele sempre é confrontado, sempre tem que lidar com os seus opositores, mas esse primeiro ciclo do ministério terreno de Jesus é consumado com o esplendor da sua transfiguração. E neste momento de guinada, de virada, começa então o segundo ciclo do seu ministério terreno, que é voltado para Jerusalém, onde também o ministério do Senhor neste segundo ciclo será marcado por sofrimento, será marcado por oposição, será marcado pela sua própria morte, dado o tamanho, a gravidade dessa oposição. Mas assim como o primeiro ciclo é consumado com o esplendor da sua transfiguração, o segundo ciclo é consumado com o esplendor da glória da sua ressurreição. Nós vimos há 2 exposições passadas que o Senhor Jesus falou que era necessário que ele sofresse e que ele morresse. E na exposição passada, nós ouvimos o Senhor falar através do seu evangelho que os seus verdadeiros seguidores, ou seja, os seus verdadeiros discípulos, também sofreriam. Eles teriam que negar a si mesmo, eles teriam que tomar a sua cruz e eles teriam que segui-lo. Na transfiguração, os discípulos vão ver quem de fato é Jesus. Quem de fato é aquele que os ensinava. Quem de fato é aquele que requeria tudo isso de cada um deles. Eles viriam de modo mais profundo ainda que Jesus Cristo não era apenas um rabi, não era apenas um mestre, mas era o verdadeiro, o confiável, o amém, o unigênito Filho de Deus. É muito interessante porque nos nossos dias, algumas pessoas ouvem o Evangelho do Reino de Deus, fala sobre coisas sobrenaturais, sobre coisas celestes, e então vão adiando o seu compromisso, vão adiando a data de firmar o seu compromisso com Deus. E uma das desculpas que usam é o seguinte: afinal de contas, o Evangelho fala acerca do Reino de Deus, acerca de coisas espirituais, coisas celestes, então é assim. O dia que eu ver uma coisa sobrenatural, é só isso que falta a Deus. Eu já criei no Evangelho, eu já criei que eu sou pecador, eu já acreditei que Jesus é o meu suficiente Salvador, mas no dia em que eu ver uma coisa sobrenatural, então esse será o dia da minha conversão, o dia que eu publicarei a minha fé. Deixa eu dizer a você que pensa assim, que eventualmente você pode até presenciar algo sobrenatural. Pode sim, de fato, porque nós estamos tratando, a palavra de Deus nos diz que o mundo visível, as coisas que são visíveis, elas são governadas pelas coisas que são invisíveis. Então, é possível que você, em algum momento da sua vida, veja algo sobrenatural. Mas saiba, o que era para ser dito, está escrito. Saiba, o que era para ser visto,
já foi contemplado pelos olhos da igreja e também está escrito. O que cabe a nós, povo de Deus, é aguardar a consumação da última promessa. Muito mais importante e muito mais preocupado eu estou em aguardar o cumprimento da promessa final, que é Jesus voltar para me buscar e buscar o seu povo, do que eu ver coisas sobrenaturais. Aguardamos a promessa. Mas vamos olhar para Jesus transfigurado a partir do versículo 28. Vamos ouvir aquilo que está registrado, aquilo que foi visto. O versículo 28 nos diz que cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. 8 dias, Lucas diz. Mateus e Marcos registram 6 dias. E se alguém algum dia questionar você e disser há uma discrepância, há uma confusão, há um desmentir nos evangelhos. Não, a diferença é que Lucas ele inclui o dia do discurso anterior, que foi alvo da exposição passada, e o dia da própria configuração. É apenas uma maneira gentílica de contar a semana, apenas isso. Mas então o versículo 28 diz que ele levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ou, segundo a ordem de Lucas, Pedro, João e Tiago. Esses são, como vocês sabem, vocês que estão acompanhando as exposições aqui neste Evangelho, os primeiros chamados e os mais dedicados e próximos discípulos de Jesus. Esses homens eram sócios, pescadores, deixaram as suas redes para seguir Jesus e eles foram testemunhas de eventos únicos. Você deve lembrar que foram esses mesmos 3 discípulos que viram de modo muito particular a ressurreição da filha de Jairo. São esses 3 discípulos que estão agora contemplando a transfiguração, ou estão prestes a contemplar, assim como estes discípulos estarão com Jesus no jardim da agonia, no Getsêmani. Isso é para nós didático, nos ensina. Esses atos, esses acontecimentos particulares, que Jesus faz questão de chamar discípulos, ainda que discípulos privados, escolhidos, estão registrados para nós, para a nossa instrução. Aqui, no final dessa narrativa, é dito que eles, durante um tempo, não trouxeram à tona, não trouxeram à revelação aquilo que tinha acontecido, aquilo que eles tinham visto. Mas isso ficou registrado e o Espírito Santo soprou, os inspirou para que isso ficasse registrado, não só para a sua própria edificação, não só para a instrução da igreja cristã nascente, mas para a igreja cristã ao longo de toda a história. Esses acontecimentos não estão registrados à toa. Eles estão na agenda de Deus para a nossa instrução, conforme pela graça do Espírito Santo nós seremos instruídos nessa noite. Mas então o versículo 28 diz que eles subiram ao monte com o propósito de orar. E eu preciso dizer a você que nós não sabemos ao certo que monte era esse. A grande maioria dos estudiosos, dos historiadores, dizem que foi o Monte Tabor. O que nós sabemos era que era um monte ao redor de Cesareia de Filipe. Mas o foco do Evangelho não é mostrar qual monte é, não é registrar qual monte é, e sim dizer que era um lugar particular. Mais uma vez, o Senhor está nos ensinando a orar, a dedicar tempo de oração. Vocês já me ouviram falar que você pode orar enquanto você está indo de ônibus para algum lugar, como aconteceu comigo na minha época de faculdade. Entretanto, o Senhor nos chama para termos um lugar separado e reservado de oração. Um monte, um quarto de oração, um lugar onde estejamos só nós e o nosso Deus. E mais uma vez também está sendo assinalado para nós nesse Evangelho, Deus agindo após um período de oração. Mais uma vez o Senhor Jesus está orando, como já aconteceu várias vezes nesse Evangelho, e logo após esse período de oração, Deus vai agir. Entenda, nós somos bem instruídos a nos prevenirmos do mal, quer seja por medicamentos, por evitar certos caminhos, e às vezes nós achamos que nos prevenir, ou seja, nos antecipar para que o mal não nos surpreenda, às vezes pelo fato do mal não nos alcançar, nós achamos que a prevenção não tem muito valor, mas tem. Da mesma forma é a oração. Da mesma forma é quando nós nos colocamos diante de Deus em oração. Orar produz os seus efeitos, assim como a prevenção produz os seus efeitos, orar produz os seus efeitos, ainda que os nossos olhos humanos não estejam conseguindo contemplar os efeitos da oração. É interessante isso. Daniel por 30 dias orou.
E a palavra de Deus nos diz que desde o primeiro dia Deus já tinha ouvido, já tinha enviado a resposta. Mas os seus olhos naturais só contemplaram a providência de Deus, a resposta de Deus, 30 dias depois. Então, no versículo 29, nesse contexto, nos é dito que aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou como um branco brilhante. Isso acontece enquanto ele orava. O Evangelho está nos ensinando. A oração transforma pessoas. A oração muda pessoas. Se você de fato se dedicar a esse meio de graça chamado oração, a realidade é essa. Você nunca terminará um momento de oração da mesma forma que você começou. Nunca. Por isso que há tantos obstáculos para que eu e você desenvolvamos nossa vida de oração. Oremos durante a nossa jornada nessa vida. Por isso que eu e você somos sempre tendenciosos. Somos sutilmente seduzidos a cair no sono, a não dedicarmos tempo de oração. Mas você sabe disso. Você sabe que quando a graça de Deus lhe concede a força que você precisa, e você se coloca diante de Deus em oração, você começa a oração de um jeito e você termina de outro jeito. A oração transforma pessoas. A oração é um meio de graça vívido, dado por Deus para o seu povo, que vem alimentando o seu povo, que vem fortalecendo o seu povo, que vem aperfeiçoando, santificando o seu povo ao longo da história. Tudo isso acontece, a transfiguração, no momento em que Jesus está orando. A aparência do seu rosto, diz o evangelista Lucas, se transformou e a sua roupa ficou de um branco brilhante. A expressão grega aqui é a aparência externa da sua face se tornou outra. A aparência externa da sua face se tornou outra. Só que quando você vai para o evangelista Mateus e Marcos, paralelo a essa passagem, a palavra é totalmente diferente que é usada aqui em Lucas. A palavra lá que é usada é mudar para outra forma, transformar. Jesus, segundo Marcos e segundo Mateus, ele foi totalmente transformado, transfigurado da aparência, da figura, da forma humana para a forma divina. O que está acontecendo aqui é o evangelista Lucas, cheio do Espírito Santo, tendo todo o cuidado em escolher as palavras, para que não desse espaço para que o seu público grego, helenista, que lesse esse evangelho, não confundisse Jesus com uma das divindades do panteão grego, que dizia que várias divindades tomavam a forma humana, deuses que se transfiguravam em homens. É por isso que Marcos e Mateus, que estão escrevendo para um público mais judaico, mais judeu, não tem essa preocupação. O Espírito Santo não os conduz dessa forma. Mas o fato é que Jesus foi completamente transformado, transfigurado, da sua forma humana para a sua forma divina. Você precisa entender que o que o Espírito Santo está nos ensinando aqui não é que Jesus foi envolto na glória do céu, como aconteceu, por exemplo, com Moisés. Ele é em pessoa a própria Shekinah. Ele é a própria glória de Deus, que enche todas as coisas. A sua glória é tão pessoal que a sua própria roupa mudou. Novamente, a roupa que um dia foi tecida por um artesão, por um alfaiate, poderíamos assim chamar, ela foi transfigurada, transformada num branco brilhante. Então, no versículo 30 e 31, o Evangelho nos diz que eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Os discípulos são surpreendidos com a aparição dessas 2 pessoas, dessas 2 figuras. E eis que, é isso que a expressão grega quer dizer, eles foram surpreendidos por esses 2 homens que falavam com ele. E eles conseguem, como os hebreus, conhecendo, eles não conheciam Elias e Moisés pessoalmente, mas eles ouviam acerca de suas obras. E eles olham para essas 2 figuras e identificam. Ninguém diz a eles, eles olham e identificam. É Moisés e é Elias. Isso porque essas 2 figuras, essas 2 personagens,
eram das mais importantes do Antigo Testamento. Você que é cristão, que lê a sua Bíblia, sabe que Moisés foi o Redentor. Ele foi o libertador original do povo da aliança, daquele contexto egípcio, do cativeiro, da escravidão para a libertação. Você que também lê a sua Bíblia sabe que Elias foi o primeiro grande profeta da história do povo da aliança. Ele foi o primeiro profeta que proclamou que Deus converteria os corações, que faria os corações dos homens voltarem para si. Então, na história do povo da aliança, esses dois homens de Deus passaram a simbolizar algo muito importante. Moisés, a lei. Elias, os profetas. E não há dúvida que esses discípulos hebreus, eles estão contemplando Jesus em comunhão com Moisés, Jesus em comunhão com a lei, Jesus em comunhão com Elias, Jesus em comunhão com os profetas. E tanto a lei como os profetas estão cheios da sua glória. Eles estão conversando, eles estão dialogando. Vocês estão conseguindo enxergar a cena? É o Evangelho dialogando com a lei. É o Evangelho conferindo glória à lei. É o Evangelho conversando com os profetas. É o Evangelho conferindo glória aos profetas. Que linda cena é essa? Moisés, a lei, havia dito acerca do Messias. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Olha o diálogo entre a lei e o Evangelho. Malaquias, um dos profetas, falando sobre Elias, nos disse, Malaquias 4, 5 e 6, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Veja, o Evangelho dialogando com os profetas. Perceba, igreja, toda a lei e todos os profetas anunciam um Salvador, anunciam um Redentor. Toda a lei e todos os profetas apontam, convergem para o Cristo de Deus. Toda a lei e todos os profetas anunciam a queda, anunciam o pecado, anunciam a perdição da humanidade. A lei, você sabe disso, exige que haja punição contra aqueles que desobedecem a Deus em franca rebeldia. Os profetas também anunciam juízo, chamam o povo ao arrependimento para que a ira de Deus não seja derramada sobre eles. Mas também você sabe que a lei e que os profetas anunciam a pessoal e soberana disposição de Deus em salvar um povo que Ele elegeu, que Ele escolheu para si. E como é que a lei e os profetas apresentam essa disposição pessoal e soberana de Deus salvar o seu povo? Através dos ofícios do seu ungido, através do sacrifício do seu servo sofredor, através do reinado do rei Messias. Perceba o que está acontecendo aqui, o que esses discípulos estão visualizando, o que eles estão vislumbrando e o que está sendo registrado para mim e para você. Toda a antiga aliança, todo o Antigo Testamento apontam para Jesus, sobre quem repousa a nova e eterna aliança. Eles conversam. A sua obra, a obra de redenção que Cristo consuma, a salvação do seu povo, ela não foi concedida por improviso. É isso que o Evangelho está falando para mim e para você, igreja. Nós não somos salvos por acaso, porque Deus em algum momento da história decidiu nos salvar. Não. Há um perfeito diálogo. Há uma perfeita harmonia. A igreja está segura nas mãos de Deus, o Salvador. Quantos podem dizer amém? E bem-aventurados são aqueles que creem nesta verdade. Bem-aventurados são aqueles que nesta noite ouvem o Evangelho e contemplam a glória de Deus no Evangelho. Contemplam a glória de Deus nos profetas. Contemplam a glória de Deus na lei. Bem-aventurados são aqueles
que enxergam, assim como esses discípulos enxergaram a glória de Deus nesta visão. Mas eles falavam sobre a morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. E esta parte dessa narrativa apenas o evangelista Lucas registra. Você não vai encontrar isso nos outros sinóticos, Mateus e Marcos, não vai. Disso que estão falando a lei e os profetas, da morte. Só que a palavra morte está na minha versão, a Nova Almeida atualizada. Na sua versão, revista e atualizada, que é a versão comum que os irmãos usam, fala sobre partida. Mas não importa, tanto uma palavra como outra, a palavra grega é exodon, de êxodos, de saída. Falavam sobre a morte, falavam sobre a partida, falavam sobre a saída de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. É o verdadeiro êxodo que foi prefigurado lá na saída do Egito. É a verdadeira passagem da escravidão para a liberdade, da condenação para a salvação, da morte para a vida. É disso que estão falando. Os profetas falam que Jesus é o Redentor prometido. Jesus é o Messias aguardado. Jesus é o Cordeiro de Deus. É o Rei Messias. Todo o rastro de sangue dos sacrifícios oferecidos pela propiciação do pecado do povo no Antigo Testamento apontam para Jesus, apontam para a cruz. É lá em Cristo que toda a lei e todos os profetas são cumpridos. Está aqui, que estava para se cumprir em Jerusalém. E a palavra cumprir na nossa língua portuguesa é pleuron, é encher, é tornar-se completo, suprido, preenchido até a borda, transbordando. A lei e os profetas estão falando sobre o êxodo, sobre a partida de Jesus, aquilo que está para se cumprir, para se tornar completo, suprido, preenchido até a borda. Jesus Cristo tinha que morrer, ele tinha que ir a Jerusalém e ser entregue naquela cruz para que tudo fosse consumado, como ele mesmo brada no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Tetelestai, está consumado. Cristo é a glória do Evangelho. Cristo é a glória que preenche, que traz sentido para toda a lei. Cristo é a glória que preenche, que traz sentido para todos os profetas, para todas as profecias. É disso que eles estão conversando. Essa é a mensagem do Evangelho para o qual a lei e os profetas apontam. São os momentos finais desse diálogo que começa na eternidade, lá na relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a perfeita harmonia que há entre a lei, os profetas e o Evangelho, onde não há corrupção. Não há corrupção na lei, não há corrupção nos profetas e não há corrupção no Evangelho. É por isso que o corpo desses três homens, Moisés, Elias e do próprio Senhor Jesus Cristo, não conheceram a corrupção, não viram corrupção, não ficaram na condição de mortos. É o momento final desse diálogo. Ouça, igreja do Senhor, o que eles estão dizendo. Você que nos visita, você que já faz parte da igreja por meio da sua família, mas que ainda não reconheceu de coração os seus pecados, que ainda não reconheceu que é apenas em Cristo que você vai encontrar a salvação, ouça o que o Evangelho, o que a lei e o que os profetas estão dizendo. Não há salvação fora de Cristo. Veja o Jesus transfigurado, ouça a gloriosa mensagem do Evangelho. Renda-se a essa mensagem de vida, porque você não será inocentado, a menos que você ouça, creia e confesse com os seus lábios. Ouça o Evangelho, creia no Evangelho no seu coração e confesse com os seus lábios. Você não será inocentado a menos que isso aconteça. Ouça, você que está ouvindo o Evangelho hoje, porque você está cercado de tão grande nuvem de testemunhas, conforme Hebreus 12:1. Ouça,
porque você será culpado. Você não escapará se você negligenciar tão grande salvação, segundo Hebreus 2, 3. Creia e confesse a Cristo como seu Senhor. Aprenda com o testemunho da igreja. Versículo 32. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. O texto fala que eles estavam caindo de sono e também, apenas Lucas traz essa informação. A palavra caindo aqui é bebaremonoi, de bêbado. Eles estavam sobrecarregados de sono. Se você pegar essa passagem e somar o Getsemane, você vai dizer: esses discípulos são um bando de preguiçosos, só vivem com sono. Mas não é isso. Eles estão sobrecarregados. A palavra quer dizer pesar. O pecado está pesando sobre eles. O pecado quer pesar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você quer fazer com que eu e você peguemos no sono espiritual. Os homens ainda não estão totalmente familiarizados com a glória do céu. Você é crente? Ótimo. Mas você ainda não está familiarizado com a glória do céu e é por isso que o pecado quer pesar sobre você. É por isso que você quer sucumbir e não ter vida de oração, vida de leitura da Bíblia, de comunhão edificante, de obediência à palavra de Deus. Porque você está sobrecarregado. O pecado está querendo embriagar você, pesar sobre você. Você ainda está sendo aperfeiçoado, aperfeiçoada. Mas, apesar dessa condição que eles estão enfrentando, do sono está pesando sobre eles, o versículo 32 diz que eles se conservaram acordados. A expressão quer dizer, literalmente, mantiveram-se permanentemente vigilantes. A expressão significa ainda, passaram a noite toda acordados. A ideia é essa, de você estar sendo afligido pelo sono da madrugada, mas você resistir bravamente e passar toda a noite em claro. Deixa eu perguntar a você que é crente. Você acha que o fato de você ser crente, o fato de Deus ter transformado você agora é chamado ou chamada a viver passivamente diante de Deus, esperando para que as bênçãos de Deus caiam no seu colo, vindas do céu? O Evangelho está dizendo aqui para mim e para você: mantenha-se constantemente vigilante. Lute para permanecer acordado e acordada durante toda a noite. É como dizem os nossos irmãos: vigia, igreja, acorda, crente, lute contra a sonolência do pecado que pesa sobre você, que quer sobrecarregar você. Não ache que você foi chamado por Deus para viver a vida em Cristo de modo passivo. Você precisa fazer a sua parte, estar vigilante, acordado, acordada, ser sábio, diligente, buscar a face de Deus e os exercícios espirituais com todas as suas forças. Acima de tudo, faça isso. Busque a santificação. Por quê, pastor? Porque sem ela ninguém verá Deus, como diz Hebreus 12, 14. Se você achar que Deus chamou você para ficar agindo de modo passivo, mórbido, dormindo, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Vigie, igreja, mantenha-se acordada na presença de Deus. Sabemos que o pecado pesa, que ele sobrecarrega, que ele oprime. Mas busque a face do Senhor, porque nele nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, e quem crê nisso diz amém. Então, no versículo 33, nos é dito que quando estes começaram a se afastar de Jesus, estes quem? Moisés e Elias. Pedro lhe disse: mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia, diz o Evangelho, o que estava dizendo. Pedro
quer ficar. Pedro é imaturo. Pedro é egoísta. Pedro só pensa em si mesmo. O pedido de Pedro pode ser resolvido, sintetizado da seguinte forma: Pedro quer tudo só para ele. Ele quer a lei, ele quer os profetas, ele quer o evangelho, ele quer o reino de Deus só para ele. Ele acha que ele é o dono da lei. Ele acha que ele é o dono dos profetas. Ele acha que ele é o dono, que ele é merecedor de todo o evangelho. Ele acha que o reino de Deus, o epicentro é ele, é a vontade dele. Eu perguntaria a Pedro: e os outros discípulos? E os gentios, Pedro? O Espírito Santo afirma que Pedro não sabia o que estava dizendo, que Pedro estava fora da realidade, que o seu olhar é puramente carnal. Pedro diz: mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas. A piedade de Pedro é corrompida, é maligna. Pedro comete uma série de erros, dos quais eu quero destacar 3. Com o pedido de Pedro, ele está colocando Jesus no mesmo nível de pobres pecadores que Moisés e Elias. É uma piedade falsa, é uma piedade tola, é uma piedade ofensiva. Mas, em segundo lugar, Pedro está propondo um atraso, talvez até um impedimento para que Jesus não avance com o seu ministério. É como se Pedro estivesse dizendo: para mim aqui está bom, eu não quero mais da tua obra, Jesus. Para mim aqui está bom. Para mim, o Senhor, Elias, Moisés, eu já tenho tudo que eu preciso do céu aqui. Pedro está propondo, não foi mais adiante, não foi mais atrás, aqui também. Ele está trazendo um pedido, uma proposta maligna, carnal, ofensiva, uma piedade falsa. Terceiro, no seu pedido, Pedro quis limitar, ele quis reduzir. Preste atenção nisso, igreja. O celeste ao terreno, o eterno ao transitório, a morada gloriosa a decadente. Sempre querem olhar para esta passagem e tomá-la como exemplo de adoração. Acham Pedro aqui muito piedoso. Querem desculpar Pedro com os teólogos, dizendo que não, ele está se baseando em Zacarias 14. A promessa de que quando chegasse o tempo da redenção, estariam se reunindo em festas das cabanas, dos tabernáculos, mas não. O próprio Espírito Santo está dizendo, ele não sabia o que dizia. O próprio Senhor Jesus já havia dito, e a lei e os profetas também já haviam predito, ele tem que ir até Jerusalém, ele tem que consumar a sua obra. Entenda, igreja, homens sempre querem ser piedosos, sempre, sobretudo no seio da igreja, sempre querem promover, sempre querem que prevaleça a sua piedade corrompida, sempre acham que a lei, que os profetas, que o evangelho, ou seja, que a palavra de Deus está sujeita às suas vaidades, aos seus interesses. Acham que o reino de Deus é deles e que eles podem comandá-los. Podem comandá-lo. Egoístas é o que são esses falsos piedosos que querem promover a sua própria vontade, que querem que a sua vontade prevaleça, independentemente do que é certo, independentemente do que a palavra de Deus diz, independentemente do testemunho da igreja, do nome de Cristo. Muitos atos de piedade, muitas falas mansas, muitos versículos bíblicos são citados com motivação pecaminosa. Essas pessoas querem lucro, essas pessoas estão ávidas para lutar, com unhas e dentes, para abrir a Bíblia, mas apenas para defender o que lhes interessa, apenas para defender a sua piedade ofensiva a Deus, o seu fogo estranho. Certo está
o Espírito Santo através do profeta Isaías, capítulo 64 e versículo 6, acerca de mim e de todos nós. Todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Acorde, igreja, esteja vigilante, você que se acha muito piedoso no seu argumento, que acha que a sua vontade, que a sua causa, que o seu pleito é legítimo. Olhe para a palavra de Deus. Você está buscando o seu próprio interesse? Você está cometendo o mesmo erro que Pedro. Você está reduzindo Jesus ao nível da sua pobreza, da sua pequenez. Você está propondo a Jesus um atraso e um impedimento à proclamação do seu evangelho, quando você, para que a sua vontade prevaleça, você quer que o evangelho seja colocado de lado. Você está tentando limitar, reduzir aquilo que é celeste, aquilo que é eterno, aquilo que é glorioso, ao que é passageiro, ao que é transitório, ao que é decadente. Muito cuidado, igreja do Senhor, acorde, esteja vigilante, não deixe com que o fardo do pecado faça você adormecer. Se você tem agido dessa forma, manipulado as coisas, até às vezes a Bíblia, você não sabe o que você está dizendo, assim como Pedro. Mas então no versículo 34 e 35, o Evangelho nos diz: enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Ficaram com medo. A resposta divina foi a santa Shekinah. Fala-se muito sobre a glória de Deus, não é? Fala-se muito sobre a glória de Deus. Levantamos nossas mãos no louvor e exaltamos e enaltecemos a glória de Deus. A glória de Deus é santa. Ela não é só glória, ela é santa. Eles ficaram com medo, e não sem razão. Eles sabem, quando eles viram a nuvem, eles sabem, a nuvem foi um instrumento visível, desde o Antigo Testamento, para a presença gloriosa de Deus entre o povo. A nuvem era o limite de segurança entre os pecadores, atenção, e ao Deus Todo-Poderoso. Êxodo 19, no Sinai. Êxodo 40, no tabernáculo. A nuvem faz distinção entre nós, pecadores, e o Deus Santo. Foi nas nuvens que Cristo foi recebido nos céus, Atos 1, 9. E é entre as nuvens que ele há de voltar, Apocalipse 1, 7. Eles ficaram com medo, e não sem razão. Porque do meio da nuvem veio uma voz que disse: esse é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Mais uma coisa que acontece na primeira fase do ministério terreno de Jesus. Quando Jesus, na Galileia, ele é batizado e ele ora, ele foi identificado pelo Pai: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Lucas capítulo 3, versículo 22. Agora, no início dessa fase do seu ministério em Jerusalém, após ele orar, o Pai novamente confirma a identidade do Filho, e não é sem razão. Preste atenção. Este é meu Filho, meu eleito. O escutem. O que o Pai está novamente dizendo, identificando de uma vez por todas, é que só existe um unigênito de Deus, descrito em João capítulo 1, versículo 18. Só existe um único mediador entre Deus e os homens, como descrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Um único mediador, um único Filho unigênito de Deus. Não há outro. Escute isso de uma vez por todas. Não há santo, não há santa, não há mestre ou grão-mestre, não há ancião ou guru, não há rabino, não há xamã, não há feiticeiro, não há profeta, vidente, adivinho, não há bruxo, não há mago, não há ayatolá, califa, nem emir, não há imãs, nem sincocus, não há babarolixás, iarolixás, não há sacerdote ou leigo, não há papa, bispo, arcebispo, não há teólogo, pastor, reformador, não há filósofo, não há sociólogo. Deixa eu perguntar a você como é o seu nome. Deixa eu perguntar a você de quem você é filho, filha.
de quem você é pai ou mãe, não adianta. Só há um único unigênito de Deus, só há um único mediador, só há um único escolhido, só há um único nome, um único Salvador, em quem não há salvação em nenhum outro, segundo Atos 4:12. Nenhum. Escutem o que esse único diz, único Salvador. Ouçam-no e mais ninguém. Porque ele fala por mim, diz o Pai. João capítulo 5, versículos 23 e 24 diz: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Você está ouvindo isso, igreja? Está ouvindo isso, visitante? Quem não honra o Filho, como é que eu honro o Filho, pastor? O ouvindo. Ainda no Evangelho segundo João, ele diz: vocês são meus amigos, sabe quando vocês fizerem o quê? O que eu mando, o que eu ordeno, o que eu determino. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Não tem outro caminho. Versículo 24, Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É a única forma de você ser salvo. Aqui na transfiguração, é o ápice da revelação da identidade do Filho de Deus. João disse, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Isaías havia profetizado, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. Malaquias também havia profetizado, capítulo 4, versículo 2, mas para vocês que temem o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ouça o que o Evangelho está dizendo a você hoje. Ouça a voz do Pai. Você precisa de salvação e você não encontrará salvação em outro lugar, senão em Jesus Cristo, senão no sol da justiça. Ouça a voz do Evangelho, você que ainda não se decidiu por Jesus. Ouça porque Ele ainda brilha oferecendo para você luz. Ouça porque Ele ainda brilha oferecendo para você calor, vida, salvação. Saia da sua vida de pecado, saia da escuridão, saia das trevas, venha para a luz, venha para o calor que apenas o sol da justiça, que cumpriu toda a lei e todos os profetas, pode lhe dar. Venha para Cristo hoje, hoje. Ou então, rejeite-o, vá para casa sem Ele, duvide da palavra do Pai, duvide da palavra do Filho, rejeite a lei, rejeite os profetas, rejeite o Evangelho, rejeite a cruz e sofra. E padeça na escuridão do pecado. Mas, se você duvida de que o desejo dele é salvar você, se você que é crente duvida que ele ainda te ama, que ele ainda trabalha em seu favor para que você viva uma vida santa, preste atenção no versículo 36. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada a respeito do que tinham visto. É exatamente a cena que você imagina. A transfiguração passou. Eles estão olhando e Jesus está sozinho, novamente em sua forma humana. Essa é exatamente a cena. Jesus Cristo, o Filho do Homem, sozinho. Ele está sozinho porque Ele é suficiente para cumprir a redenção. Porque Ele não precisa de Moisés. Porque Ele não precisa dos profetas. Porque Ele não precisa de ajuda. Escute, você que duvida do amor de Deus por você. Ele dispensou Moisés e Elias. Ele, que é o eterno Deus, disse que eles poderiam voltar para casa. Eles poderiam voltar para o céu, mas ele ainda não voltou. Ainda não era a sua hora. Ele fica. E ele permanece porque ele é fiel, ele é obediente. E ele será obediente até a morte. Ele cumprirá a missão. Ele subirá na cruz. Ele não vai fugir. Ele não chamará ninguém para subir com ele. E nem em seu lugar. Não. Maria,
não vai subir à cruz e não vai sangrar. Nem Pedro, Tiago e João não vão sangrar, não agora. Eles vão sangrar pelo Evangelho, mas não é agora. E mesmo quando eles sangrarem, Pedro será crucificado de cabeça para baixo em Roma. Não sangrarão para que haja remissão de pecados. Não. Moisés e Elias se foram, mas Jesus ficou. Você pode dizer amém por isso? Ele não voltou para o céu. Ele não foi tentado a voltar para a sua glória celeste. Você acha que ele não ama você? Ele ficou. Mas ele ficou com quem, pastor? Com os pecadores. Com Pedro, Tiago e João, que estavam caindo de sono, que estavam lutando para ficarem acordados. Ele ficou com os seus discípulos. Ele ficou com o seu povo. Ele ficou com a sua igreja. E se você reconhece que você é pecador e pecadora e reconhece nele a sua salvação, ele ficou com você. Ele ficou. Ele não foi com Moisés e com Elias por uma razão, por nossa causa. Ele não ficou para a glória, ele ficou para a vergonha. Não duvide do amor dele por você. Você que ainda não é um crente, não duvide do desejo dele em te salvar. Ele ficou para as cuspidas, ele ficou para os socos, para os açoites. Ele ficou para morrer no lugar do seu povo. Eu digo a você nessa noite, como ministro deste Evangelho, se diante de tudo isso, não importa se você é crente ou descrente, se você negar o seu sacrifício, se você não se colocar sob a luz, sob o calor do sol da justiça, você não é bem-aventurado, você não é bem-aventurada. Portanto, eu encerro essa mensagem dizendo a você que nos visita, ainda há tempo. Os portões da graça ainda estão abertos. De novo eu digo a você, venha para Cristo hoje. Ele está voltando na glória de seu Pai, na sua própria glória, na glória dos seus exércitos celestes. Venha para Cristo e sinta o calor do sol que cumpriu toda a justiça. Venha e contemple junto com a igreja que luta para ficar acordada na vigília da noite. Venha e una-se à igreja para contemplar a glória, o fulgor, o brilho da luz de Cristo. Venha receber a sua vida antes que seja tarde demais para você. Antes que os portões da graça sejam fechados e você fique do lado de fora. Quero me dirigir a você, igreja. Primeiro, olhe para o Evangelho como um espelho e medite que tipo de crente você tem sido. Se você, à semelhança de Pedro, não tem tentado manipular o reino de Deus, o Evangelho, a lei, os profetas, a Escritura, de acordo com o seu interesse. Uma piedade falsa, mórbida, que ofende a Deus, que conforme Isaías capítulo 1 faz Deus virar o rosto para não receber o louvor e não ouvir as orações. Arrependa-se do seu pecado hoje. Tema a nuvem. Tema a distância que há entre nós, pecadores, e o Deus santo e justo e glorioso. E viva puramente por aquilo que fala a palavra de Deus. Nem mais e nem menos. Mas se você, crente em Jesus, tem se esforçado para manter-se acordado, vigilante, atento, esperando a volta do seu Senhor, olhe para o Cristo transfigurado. Olhe para a face do seu Salvador. Você também que já é crente, sinta o calor da brilhante estrela da manhã. Tema da mensagem de hoje, Sol da Justiça. O tema da mensagem de Lucas, capítulo 24, versículo do 1 ao 12. Se Jesus não voltar e eu estiver por aqui, vocês estiverem por aí, sinta, contemple o brilho da estrela da manhã. Ouça, igreja do Senhor, o seu Evangelho. E enquanto Ele fala com você, sinta
à semelhança dos discípulos no caminho de Amaús, Lucas 24, 32. Sinta o seu coração arder dentro do seu peito, enquanto Ele fala com você. Enquanto Ele fala com você na lei. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti, igreja. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Ouça a sua voz, igreja, e deixe o seu coração arder dentro do seu peito, enquanto Ele fala com você nos profetas. Isaías capítulo 41, versículos 8 ao 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra, que é fiel. Enquanto Ele fala com você, deixe o seu coração arder dentro do seu peito. Nos evangelhos, João capítulo 14, do 1 ao 4, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, também estejam vós, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ouça a sua voz, enquanto o seu rosto brilha, e deixe com que o sol de justiça aqueça o seu coração, arda dentro do seu peito, quando Ele fala com você, lá da eternidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Vamos orar. Ó Deus, nós te somos gratos pela palavra do Teu Evangelho. Te somos gratos porque o Senhor, de fato, se revelou a nós. Vimos a Tua glória. O discípulo João não fala no singular, inspirado pelo Teu Espírito, porque essa é uma fala de Tua igreja. Nós vimos a Tua glória. Perdoa-nos, ó Deus, quando olhamos para a Tua glória e esquecemos de que ela é santa. E fazemos propostas indecentes ao Senhor. Não sabemos o que falamos, movidos pelo nosso egoísmo, pela nossa piedade, manchada pelo pecado. Tem misericórdia de nós. E nos ajude, Senhor, como crentes no Senhor, a ouvirmos a Tua voz na lei, nos profetas, nos evangelhos, e a obedecermos ao Senhor. Obedecermos incondicionalmente, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, sem adulterarmos um iota da Tua lei. Ajuda-nos a sermos fiéis, obedientes, que possamos ouvir a Tua voz, em meio à nuvem de glória, e o nosso coração arda, enquanto somos instruídos por Ti mesmo. O Senhor conhece os corações aqui presentes. Sabe daqueles que estão afastados dos Teus caminhos, ou daqueles que ainda não firmaram compromisso contigo. Ó Deus, que esta seja a noite, pela palavra do Teu Evangelho, para que essas pessoas reconheçam que são pecadoras diante do Senhor. E reconheçam que não há nenhuma outra pessoa, nome, liderança, o qual deva ser ouvida, senão o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Deus, Espírito Santo, continue aplicando a Tua palavra aos nossos corações. É o que nós te suplicamos, humildemente, em nome de Jesus. Amém.